onde nesta manhã nós vamos mais uma vez aprender da palavra do Senhor, que tem nos ensinado, irmãos, dia após dia, tem nos orientado, tem nos auxiliado, e estamos aqui hoje para poder mais uma vez glorificar ao nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, né? Nós temos aos domingos pela manhã, nós temos aprendido basicamente uma disciplina da teologia, que é a bibliologia. Muitos irmãos são antagônicos ao estudo teológico. Muitos irmãos têm aversão à teologia e, diga-se de passagem, que até uma época chegaram a escrever hinos contra a teologia, quando na verdade a teologia é nada mais, nada menos do que o estudo de tudo que está relacionado a Deus. Estudo sobre Deus, estudo sobre seu Filho Jesus, estudar sobre o seu Espírito, estudar sobre a sua igreja, sobre a sua palavra, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Hoje nós estamos tendo aqui uma aula de bibliologia. Então esse trimestre estamos estudando teologia de uma forma gloriosa. Amém? E ao longo desse trimestre, hoje é o 6º domingo que nós estamos nos reunindo para aprender sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Nós temos ao longo desses 6 domingos, que se completa hoje, nós temos estudado sobre a autoridade da Bíblia, né? Que a Bíblia ela tem autoridade em si, ela tem autoridade de Deus, porque ela é inspirada, porque ela é assim autorizada pelo Espírito de Deus. Nós estudamos no 2º domingo sobre a inspiração da Bíblia, né? O que é inspiração? Soprar para dentro. E nós estudamos que a Bíblia, ela, embora escrita por homens, né? Cerca de 40 autores, nós estudamos sobre isso, 40 pessoas cercando isso, escreveram a Bíblia, e esses 40 autores são divididos em diversas classes sociais. Tem o rei, tem aquele que é um boiadeiro, tem o pastor de ovelhas, tem aquele que é ex-cobrador de impostos, tem aquele que é isso, que é aquilo, ou seja, são pessoas de diversas classes sociais, de diversas culturas. Tem o culto, tem o inculto, né? O douto, o indouto, ou seja, mas a Bíblia ela não se contradiz, não perde o seu foco, não perde o seu centro, que é a pessoa bendita de Jesus. E isso é a inspiração da Bíblia, amém? A Bíblia é comprovadamente inspirada quando vemos 40 pessoas de diferentes culturas, diferentes classes, diferentes profissões, escreverem um único livro que se autocomplementa. O Antigo e o Novo Testamento se autocomplementam. Os 66 livros se autocomplementam. Então isso é inspiração divina. E também o espaço de tempo entre Gênesis e Apocalipse, nós estudamos, são 1.600 anos. Entre Gênesis e Apocalipse, os livros escritos, temos um espaço de 1.600 anos. E isso, mais uma vez, comprova-se a inspiração da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque tanto tempo se passou entre o primeiro e o último livro, mas mesmo assim eles se complementam, eles não batem de frente consigo, né? Nós estudamos sobre isso. E também nós estudamos na 4ª lição sobre a estrutura da Bíblia, ou seja, do livro. Esse livro tem uma divisão. São 66 livros divididos ou subdivididos. O Antigo Testamento é dividido entre Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O que são o Pentateuco, pastor? O Pentateuco são os livros que tratam da lei.
que Deus dá a Moisés. É o início de tudo e como eles recebem a lei e como Israel vai tomar posse da terra prometida. Aí depois tem os livros históricos, que contam a história de Israel como nação. Aí depois tem os livros poéticos. Quais são os livros poéticos, pastor? É o livro de Jó, o livro de Salmo, Provérbios, Cantares. Por que são considerados livros poéticos? Porque a sua escrita foi escrita em formato de poesia. E eu tenho que atentar para isso. Por que isso é importante para mim, pastor? Porque quando eu estou lendo um livro poético, eu tenho que entender que tem muita poesia envolvida ali. Ou seja, poesia normalmente se usa muito da figura ilustrativa, né? Se usa muito da parábola, da metáfora. Ou seja, tem coisa que é simbólico. Pronto. Um ponto forte da poesia é o simbolismo. Então tem coisa que é simbólica. Por exemplo, a Sulamita diz assim acerca do seu noivo: o meu amado vem saltando pelos montes. Você acha que o Salomão vinha pulando sobre os montes? Não, isso é poesia. Quer dizer que ele vem alegre, que ele está vindo com alegria, com ânimo, né, com vigor. Então, essa é a importância de saber quais são os livros poéticos. Aí depois tem os livros proféticos, que são os livros de profecia, profetas maiores, profetas menores, são 12 maiores, 5 menores. Por que maiores e menores? Por causa da extensão. Aí no Novo Testamento a divisão é o Evangelho de Jesus, né? Que muita gente fala os evangelhos. Não são os evangelhos, é só um. É o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas e o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Então é um evangelho escrito por 4 pessoas com visões e propósito diferentes. Então esse evangelho trata de quê? Da vida do Senhor Jesus. O evangelho trata da vida do Senhor Jesus. Amém? Aí depois tem o livro histórico. Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Qual é o livro que conta a história da igreja? Quem poderia me ajudar? O livro de Atos dos Apóstolos conta a história de como a igreja é inaugurada no Pentecostes, de como a igreja vai viver, vai sobreviver diante de perseguições, enfim. E tem também as epístolas, né? Que são as epístolas paulinas e as epístolas gerais. As epístolas gerais é Pedro, Judas, João. As paulinas é de Romanos até Filemão, se eu não me engano, por ali. Talvez seja a última, né? Então, meus queridos irmãos, essa é a estrutura da Bíblia Sagrada. Como estrutura? Aí tem capítulos, tem versículos, tem as epígrafes. É importante saber isso? É importante saber isso. Por exemplo, pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo de número 9. Mateus 9. Acho que precisa, irmão Sullivan, viram umas caixas dessa para cá que eu fiquei num ponto que eu não estou conseguindo me ouvir. Mateus capítulo 9, isso, muito bom, obrigado. Abra a sua Bíblia aí, só para você ter uma ideia. O que é epígrafe? O que é que diz aí no título desse texto de Mateus capítulo 9? Então, peraí, então eu errei aqui. Mateus capítulo 6, perdão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Mateus capítulo 6, lá no versículo 9, não sei na sua Bíblia, mas algumas Bíblias está escrito assim, em cima do versículo 9, ou acima do versículo 9, diz assim, a oração dominical, ou seja, o texto que se dava para o título que se dava para esse texto era a oração dominical. Isso chama-se epígrafe, só que essa epígrafe, ela não é inspirada. Esse título que está aí não vem no original, não é de fábrica. Isso aí foi adicionado depois para que as pessoas tivessem uma ideia do que estavam estudando, do que estavam lendo. Então, esse título aí ele pode ser errado. Por exemplo, a oração dominical
é um título errado. Por que a oração dominical é um título errado? Porque dominical se refere ao domingo. Então está se dizendo praticamente que o Pai Nosso é uma oração que tem que ser feita todo domingo. E a gente sabe que isso não é tradição nossa, é tradição lá dos nossos primos, né? Ou seja, isso não é inspirado. É um título adicionado que pode vir errado. Por exemplo, você vai encontrar a parábola dos 10 talentos. Aí você vai lá, nunca tem 10 talentos. A um foi dado 1, a um foi dado 2, a outro foi dado 5, se eu não me engano. Então dá 8 talentos o total. A um 5, a outro 2, a um 1. Então não tem por que ser o título a parábola dos 10 talentos, né? Tinha que ser a parábola dos 8 talentos. Ah, mas está falando da soma do que ganhou mais 5. Não, então tem que falar do que ganhou mais 2 e do que ganhou mais 1. Entendeu? Então, ou seja, esse título faz parte da estrutura, porém ele não é inspirado, tá certo? Ele é, aí só para você ter uma ideia. E nós estudamos então sobre a estrutura da Bíblia e também só estamos recapitulando aqui o que temos estudado para a gente entender aqui o 6. E no 5, que foi ministrado aí pelo pastor Sullivan, nós estudamos como ler as Sagradas Escrituras. Isso é importante. Por que isso é importante, pastor? Porque existe uma diferença entre ler as Sagradas Escrituras e entre interpretar a Bíblia Sagrada. Amém? Tem gente que lê de uma maneira, entende de outra. Por exemplo, um homem procura Jesus e ele diz assim, um certo homem diz assim: mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse assim, como está escrito na lei? Como está escrito? Como são os mandamentos? E como tens interpretado? E como tu lês? Ou seja, existe uma diferença entre está escrito e como eu leio. Sabia disso? Então, é isso que acaba tendo aí uma série de heresias surgindo, porque o pessoal está lendo o mesmo texto, só que muita gente tendo interpretação de forma diferente. E uma dessas maiores atrocidades de interpretação errada foi uma época que o pessoal estava pedindo a Jesus dente de ouro. Tem uma turma aí que gosta do dente de ouro. Não sou contra, quem quiser ter seu dente de ouro, fica à vontade. Só que tinha gente assim, Jesus trocou meu dente. Ele tirou meu dente de osso e me deu o dente de ouro. Mas por que aí, meu Deus, como assim? Qual o propósito de Deus te dar dente de ouro? Mas aí a pessoa diz assim, não, mas aqui tem um versículo na Bíblia que o Senhor diz, eu trocarei os vossos dentes e darei-vos dentes de ouro. Aí a pessoa interpretou que isso é uma profecia bíblica. E não é. Isso é Deus falando de uma forma figurativa ao povo de Israel. Tá certo? Então existe uma diferença entre ler e interpretar. O que é interpretar? É a lição que eu tiro. É como eu estou entendendo o texto sagrado. E aí onde nós precisamos ter cuidado. Então, eu não creio que foi ensinado, mas vou reforçar. Na interpretação da Bíblia, existem alguns segredos. E o primeiro dele anote aí, o primeiro segredo da interpretação bíblica. Não está dentro da minha lição, mas é uma recapitulação. Primeiro segredo, primeira pergunta que eu tenho que fazer, quando eu vou interpretar um texto bíblico. Espera aí, deixa eu pegar aqui um que está melhor, que esse não está bom. Quando eu for interpretar um texto bíblico, primeira pergunta, eu tenho que fazer algumas perguntas. Isso aqui é bom você anotar e aprender. Quem escreveu? Pronto. É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Quem escreveu o texto que eu estou lendo? Foi Mateus? Foi Marcos? Foi Lucas? Foi João? Foi Davi? Quem escreveu o texto que eu estou lendo? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Só que é para interpretar um texto bem direitinho. Primeira pergunta. A segunda pergunta é: para quem escreveu? Eu estou recapitulando, porque desde domingo eu estava querendo repassar isso para os irmãos. Para quem escreveu? Porque existe provavelmente 3 destinatários do que está na Bíblia. Primeiro, Israel. Segundo, o ímpio. E terceiro, a igreja. Então, peraí. Isso aqui é a visão geral. O que está escrito, o texto que eu estou lendo, foi escrito para Israel? Eu tenho que fazer essa pergunta. E vocês têm que guardar o sábado. Opa, quem escreveu sobre a guarda do sábado? Foi Moisés.
Ok, primeira pergunta, então eu sei quem escreveu. Mas para quem escreveu? Moisés escreveu para a igreja? Não, Moisés escreveu para Israel. Então, opa, a guarda do sábado não é para mim, é para a nação de Israel, porque foi escrito para Israel, certo? E para a gente encerrar aqui essa recapitulação, por que escreveu? É uma terceira pergunta que tem que ser feita. Por que escreveu? Qual foi o motivo que fulano escreveu para Deltrano? Fulano escreveu para Deltrano o texto que eu estou lendo. Por que foi escrito? Por exemplo, quem escreveu o texto do véu? O texto do véu foi Paulo que escreveu, lá em Coríntios, capítulo 10 e 11 ali. Para quem escreveu? Escreveu para a igreja de Corinto. Ele nunca escreveu esse texto do véu para outra igreja. Ele só escreveu para uma única igreja. Isso quer dizer, então, que não é uma doutrina. Porque se fosse uma doutrina, tinha sido escrita para as outras igrejas. Foi escrito para uma igreja. Aí, por que escreveu? Por causa de uma confusão acerca das sacerdotisas de Afrodite, que tinham a cabeça raspada, e elas desciam no porto, pegavam ali os marinheiros, levavam para o templo e mantinham uma relação sexual, e aquela relação sexual era o oferecimento do seu culto para a sua deusa do amor. Então, elas tinham a cabeça raspada para ser identificada. Quando elas se convertiam, elas iam para o templo, ou para a igreja, ou para a caverna, enfim, para onde eles estivessem reunidos, e ficava aquele mal-estar. O que é que ela está fazendo aqui? Quem é essa mulher? Porque naquela época não tinha uma organização de membros como tem hoje. Não tinha igreja A, igreja B, você pertence, não. O pessoal se convertia lá em Samaria e aparecia aqui e dizia assim, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu sou cristão. Mas como assim? Então ficava essa problemática. Aí Paulo disse, olha, para não gerar aí desconforto, desonra no meio das mulheres, usa o véu. Ou seja, quem que tinha que usar o véu? Tinha que usar o véu quem estava com a cabeça raspada, porque naquele contexto simbolizava que era uma sacerdotisa ou uma prostituta do amor. Aí no final ele diz, mas o cabelo foi dado em lugar do véu. Pronto, matou a questão aí. Então, por que escreveu? Para quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? E, para encerrar aqui, quando escreveu? Isso aqui tem uma importância muito grande. Esse quando escreveu. Por quê? Por que isso aqui tem importância, pastor? Porque existe algo na Bíblia chamado contexto. Contexto imediato e contexto geral. O que é isso, pastor? Contexto é em que situação foi escrito. Qual era a época que isso foi escrito, né? O que é que estava, o contexto imediato é, o que é que estava acontecendo naquele momento que levou alguém a escrever isso para outro alguém. Então, isso é muito interessante. Isso aí você estudou na lição de número 5. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia como um guia para a vida. E nós vamos tomar hoje como base desse ensinamento o Salmo de número 119. Também vamos tomar mais outro texto, mas eu queria pedir ao nosso irmão Anderson que fizesse essa leitura. Só ele vai fazer a leitura para que vocês ouçam, porque é com base nele que nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Salmo 119, verso 97 ao verso 105. Enquanto o irmão Anderson procura, dá aqui um alô todo especial para os irmãos que estão conosco pela internet, nos assim auxiliando, assistindo, e assim tem sido uma bênção. Pode ler, por favor, se estiver localizado. Salmo 119, 95? 97 ao 105. 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo.
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. O salmista, no Salmo 119, expressa a importância da palavra de Deus para os seus pés, para o seu caminho. E ele finaliza o texto que nós lemos, dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Agora, Mateus, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Eu quero, com muita alegria também, basear, assim, o estudo de hoje nesta palavra. Pode ler, nosso irmão Marquinhos, 7 e 24. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode continuar. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ok, obrigado. Só até aqui. Pronto, hoje nós vamos estudar, irmãos, nessa lição de número 6, acerca da Bíblia como um guia, como um alicerce para a nossa vida. Nós começamos no texto de Salmo 119 e nós finalizamos a leitura do texto em Mateus capítulo 7. Eu quero pegar a fala de Jesus dessa manhã em Mateus capítulo de número 7. Jesus nos apresenta dois homens. Jesus nos apresenta dois homens. Nessa pequena ilustração de Jesus, os dois homens constroem. Cada um constrói uma casa. Segundo a explicação de Jesus, um constrói uma casa e tem sucesso, vamos colocar aqui como número 1, e o número 2 constrói a sua casa e ela desmorona. Então preste atenção, só para você ter um entendimento do que é a palavra de Deus na nossa vida. São dois homens, esses dois homens constroem cada um a sua casa. É importante entender que os dois homens passam basicamente pela mesma situação. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Homem 1, número 1, edifica a sua casa. Aí o versículo 25 diz que sobre a vida deste homem, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu chuva, caíram rios, assopraram ventos. Preste atenção que isso aqui é importante. O homem, número 1, constrói a sua casa sobre uma rocha, que segundo Jesus é a palavra, certo? O número 2 constrói a sua casa na areia, ou seja, um solo instável.
Então, número 1, constrói a sua casa sobre a rocha. Essa casa, irmãos, é a vida. Não é uma casa, é a vida. Ele alicerça aqui, ó. Ele constrói a sua casa. Vamos fazer uma casa aqui de brincadeirinha. E o alicerce da sua casa é a palavra. O outro constrói a sua casa. E o alicerce da sua casa não tem a palavra, é areia. Só que é importante. O que seria esse alicerce de areia? Pastor, ele está usando uma linguagem figurada, né? Isso. Amém. Figurativa, isso. É uma linguagem simbólica. Aquilo que a gente tem falando. Isso aqui não é real. Não tinha ninguém construindo casa. É uma linguagem simbólica. Então o que é que ele diz? Que o número 1 constrói, na mente de Jesus ali, na palavra que ele está dando, a sua casa sobre a rocha. E a rocha é a palavra. Certo? O número 2 constrói a sua casa sobre a areia. E o que seria a areia como alicerce? Porque é importante entender, irmão, é importante entender uma coisa maravilhosa. Toda a construção de uma casa, ela vai depender muito do alicerce. Está ali um construtor ali, nosso irmão Denis, e ele sabe que o tamanho do alicerce, a magnitude do alicerce, ela diz mais ou menos a dimensão da estrutura da casa. Se você vai num alicerce para quem não sabe é a base ali da casa, é quando você cava a sapata, né? Aí você vai numa construção e tem uma sapata cavada, bem fininha, com ferro fino, né? Como as colunas feitas de ferro fino, você logo vai dizer, essa casa, ela não vai ser grande. Ou essa casa ela não pode suportar peso. Por quê? Porque o alicerce foi construído com areia ruim, o alicerce foi construído com sapata pequena, o alicerce foi construído com ferro. Qual é o ferro fino da construção? É o 516? É um ferro fino, né? Então, o ferro 516 não aguenta muita coisa, não é, irmão Denis? Aguenta não, é melhor o 3/8, que é o grandão. Então, preste atenção. A magnitude da casa, lembra que essa casa é a vida, é a sua vida, é a minha vida. A magnitude da casa, a longevidade da casa, o tamanho da casa depende muito do alicerce dela. Jesus está matando toda a charada aqui para a gente sobre a palavra. Ele está dizendo que muita gente está com a casa caindo, desmoronando. Por quê? Porque está alicerçada na areia. A casa pode ser construída e ser bonita, né? Sim. Aparentemente. Mas se tiver construído na areia, ela vem a ruir, né? Cair. Tem gente que constrói casa bonita, aparentemente, né? Você está entendendo aqui o que a palavra de Deus está dizendo? Aí eu vou agora fazer o que a gente chama de a homilética do texto, aplicar. Por que é que tem muito crente que está caindo por qualquer motivo? Por que é que tem muito crente que está desistindo por qualquer motivo? Nós nunca vivemos uma época de tanta desistência como nós estamos vivendo agora. Por que é que muito crente está trocando as bênçãos de Deus por ilusões com uma facilidade tão grande, pastor? Por que é que tem muito crente aplicado demais às heresias da vida, ouvindo balela? Tem crente, irmão, que fica impressionado por qualquer bobagem que ouve na internet. Por quê? Porque a sua casa está alicerçada em areia. Pode falar. Pastor, é interessante, igual o sentido figurado que o Irmão Sullivan estava falando, que sobre o alicerce de uma casa, como o senhor está explicando, é interessante que também não pode faltar areia, né? É uma das qualidades também que está dentro do alicerce. E agora, sentido figurado que o senhor está falando, quem constrói a sua casa somente na areia, que é sozinho, não consegue fazer nada, né? Exatamente. A areia faz parte do alicerce. Agora, a areia pura, não. Pode falar. Dá um microfone para mim. Pode ter mais microfone, se tiver, pode. No caso ali é o termo figurativo. Sim. Mas aí aplicando na nossa vida,
Se tiver errado, o pastor me corrija. Por favor. Eu entendo que é assim, um exemplo, eu vou usar a minha vida. Eu aceitei Jesus, eu estou congregando, eu estou ouvindo a palavra, eu estou me esforçando ao máximo para estar seguindo aquilo que está ensinando na palavra. Sim. Então, quando vem uma luta, quando vem uma prova, eu tenho firmeza na palavra, ela é a minha rocha. Sim. Agora, no caso das pessoas que começam a enfraquecer, é porque elas começam a areia, no caso, é viver da maneira que elas acreditam que está certo. Sim. E aí, qualquer vento, qualquer tempestade que vem, ela desmorona porque ela não está firme na palavra. Porém, quando a gente se apega na palavra, a luta vem, a prova vem, e aí entra aquilo que é ensinado. A gente passa pela luta ainda dando glória a Deus, porque a gente está firme na presença. Trazendo para a nossa vida. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu tinha chamado a observação de vocês. Agora vocês sabem que a casa é a nossa vida, é a vida do cristão, é a vida do servo de Deus. Você sabe que o alicerce é a base, é naquilo que a tua vida está firmada, né? O homem número um, firma a casa dele sobre a rocha, e Jesus deixa bem claro que essa rocha é a palavra, né? E a palavra é Jesus. Ele começa o texto dizendo assim, versículo 24: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus deixa bem claro, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é o crente que ele ouve a palavra de Deus, mas não somente ouve, ele a pratica, ele coloca em prática. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, mas não pratico, areia. Tem areia, até tem areia ali, mas está areia pura. Ou seja, ingrediente incompleto, material incompleto. Então, para fazer efeito, precisa ser o alicerce completo. Por quê? Porque precisa ouvir e colocar em prática. Então, Jesus diz assim, se você ouve e coloca em prática, você é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Agora, o que é interessante, versículo de número 25, é isso aqui. Ele acabou de falar sobre o homem que construiu a casa dele sobre a rocha. E olha o versículo 25. E desceu a chuva, né? E correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. De que casa Jesus está falando? De que casa Jesus está falando que desceu a chuva? Ele acabou de falar de quem? Do número 1 ou do número 2? Ele acabou de falar do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele está dizendo que sobre este homem desceu a chuva. Sobre esta casa vieram os rios. Sobre essa casa sopraram os ventos. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Que obedecer à palavra de Deus não vai te deixar imune às tribulações da vida. Amém? Vou repetir. Obedecer à palavra de Deus não nos torna imunes dos ventos que vêm sobre a vida. Porque tem gente que tenta barganhar com Deus. Tem gente que acha que é uma moeda de troca. Vou dar um exemplo bem claro. O camarada que dizima. Você pode olhar. O cara dizima, a gente dizima, isso é uma tendência nossa. A gente dizima, tá lá. Quando bate um vento financeiro na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Mas peraí, eu sou dizimista. Por quê? Porque a gente acha que ser dizimista nos torna imunes das crises que vêm. E não é assim não. Mas por que eu estou passando essa prova tão grande se eu sou obediente à palavra de Deus? Por que eu estou passando esse vento tão grande se eu ando bem com Deus? Se o irmão fulano está desmantelado, parece que está bem, e eu que estou andando certinho com Deus, estou passando essa luta. Porque obediência à palavra de Deus não nos torna imune à chuva, ao vento e à tempestade. Porém, faz toda a diferença quando estamos vivendo esse processo. Amém? Vamos ler o texto de Mateus 7. Estamos estudando esse texto. Pastor, e a revista? Estamos estudando a revista, viu? É que eu estou só aqui dando uma introdução.
Versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, correr o rio, assoprar o vento, combater contra aquela casa. Ou seja, o mesmo processo que esse homem passa, este homem passa. Certo? Está entendendo? Aprendendo com Jesus nessa manhã? A diferença é o resultado. A diferença é como vai terminar. Está entendendo? O fiel, a Bíblia diz que o sol que nasce sobre o justo, nasce sobre o injusto. Mesmo sol. O sol nasce para todos, literalmente. Agora, a diferença é, quando o processo da chuva terminar, o vento, a tempestade, aí o homem número 1, que edificou a sua casa sobre a rocha, vai continuar de pé. Pode falar. Ele vai liberar lá. Cadê o outro? Pastor, que nem o homem no número 1, sobre a casa edificada na rocha. Sim. Como eu sou novo convertido, você sabe disso, né? Mas estou aprendendo bastante, graças a Deus. Eu pensava, pastor, que não existia isso na vida de um crente. Sim. Não tem chuva, não tem frio, não tem tempestade, não tem nada disso, mas tem. Só que nós vivendo pela palavra, conseguimos passar por todas as nossas dificuldades, pastor. E isso na minha vida aconteceu muito e graças a Deus estamos aí na vitória de Deus, pastor. Na verdade, isso faz parte de um evangelho que estão vendendo nos dias de hoje. Estão vendendo um evangelho muito fácil nos dias de hoje. Você liga a TV, é um evangelho de homens com empresas, de homens com carro de luxo, que eu vivia pobre, tinha uma ré desci, mas aí eu conheci, não é nem Jesus, né? Conheci a igreja tal, e agora eu estou rico, empresário. E aí se vende um evangelho de muita facilidade. Um evangelho sem renúncia, sem cruz, sem peso. E o evangelho que não tem renúncia, o evangelho que não tem cruz, o evangelho que não tem preço a ser pago, irmãos, é um evangelho que deve ser rejeitado, porque não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus. Essa palavra aí que está falando aí é sobre isso aí, né? A pessoa que não está firmando na rocha não está firmada em Jesus Cristo. Ele só está buscando coisa que é areia. Areia. Ele tem que buscar a verdade. A palavra de Deus que está escrito. Certíssimo. E quem está firmado sobre a areia, irmão, uma hora ou outra cai. Primeira tempestade desiste. Primeiro vendaval desanima. Primeira crítica entrega os pontos. Primeiro levante, acabou, não quero mais saber de Jesus, chega. Né? Então Jesus nos dá uma lição aqui. A nossa lição no tópico 1, quem tiver a lição e acompanhe comigo, diz assim, primeiro subtópico: a palavra de Deus é o alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca ela em prática, a palavra de Deus é comparada a uma pessoa prudente, cuja a casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha, ele tem a palavra da vida eterna, a síntese desse grande ensinamento, que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo na sua palavra. Romanos capítulo 8, veja se você consegue localizar na sua Bíblia. Vamos ver se é isso mesmo. Eu estou falando de uma vida que tem a palavra de Deus como alicerce. E uma vida que tem a palavra de Deus como alicerce, uma vida espiritual que tem longevidade, que tem nutrição, é uma vida sustentável. Romanos capítulo de número 8, versículo de número, salvo engano, 31. Pode ler? Olha o que aqui diz. Pode ler, irmã Joyce, por favor. Que diremos, pois?
a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre dos mortos, o qual está à direita de Deus, a também intercede por nós. Agora, olha o que ele vai falar, versículo 35, pode ler. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está fazendo uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Isto é um homem alicerçado na rocha. Ele diz assim, é um desafio. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele está vivendo um contexto, lembra aqui, contexto. O contexto que ele está vivendo é um contexto de perseguição. É um contexto em que estão matando os cristãos à espada, estão jogando os cristãos em fogueiras, estão colocando os cristãos em arenas com leões, enfim, esse é o contexto. Aí ele pergunta, mas quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia, a perseguição? Será que a perseguição pode nos separar de Cristo, irmão? A fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele diz, mas como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E olha o 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Aleluia! O que a revista, o comentarista, o pastor Douglas Batista está nos dizendo aqui na lição é que quando nós estamos alicerçados na palavra, irmão, nada nos separa do amor de Cristo. Então, essa história de sair da igreja por causa de fulano é mentira do capiroto, é ilusão. Ah, eu saí da igreja porque o irmão Anderson me perseguiu. Mentira, você não estava alicerçado na palavra. Ah, eu saí da igreja porque o irmão foi lá, pregou e jogou indireta para mim, e eu saí da igreja. Mentira, você não estava alicerçado na palavra. Porque quando estamos alicerçados na palavra, irmão, nem um anjo, diz a Bíblia, nem principados, nem os demônios na sua maior escala, na sua mais alta hierarquia, que são os principados e potestades, pode nos separar do amor de Deus. Olha que coisa gloriosa. Eu vou contar uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe, faleceu, morreu. O pastor da minha igreja sequer apareceu no velório. Eu já tenho 35 anos de idade, sou pastor de igreja e até hoje não recebi a visita dele na minha casa para me confortar. Isso me abateu? Não, estou aqui. Então, irmãos, isso é só um exemplo para você ter uma ideia de que nada pode te... Se você decidir alicerçar a tua vida aqui, nada consegue te tirar da casa de Deus. É verdade. Só quem tem o poder de te tirar da presença de Deus é uma pessoa que você vê no espelho todos os dias. Só ela tem o poder de te tirar da presença de Deus.
Lembra de Rebeca? Rebeca simboliza a igreja, na tipologia bíblica ali, de Gênesis 24. Ela chega, tem o seu encontro com Eliezer, que simboliza o Espírito Santo, e Labão é o irmão de Rebeca, que simboliza o mundo, aquele que convivia com Rebeca antes de conhecer o Eliezer. Aí quando é para Eliezer levar Rebeca para ir embora, Labão diz assim, não vai levar ela não, ela vai ficar aqui, não vai de jeito nenhum. Aí o que é que Eliezer fala? Então vamos perguntar para ela. Vamos perguntar para ela. Aí eles perguntam para Rebeca o seguinte, Rebeca, Labão, irás tu com este homem? E ela diz, sim, eu irei. Ou seja, quem tem o poder de decidir como será a tua vida é você mesmo. E se você tiver com base na palavra de Deus, nada te separa do amor de Deus. Amém? Então isso é uma vida alicerçada. Subtópico 2, ele fala que a palavra de Deus é como uma luz. O Salmo declara que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ou seja, nos guia, nos orienta. A Bíblia tem resposta para tudo. Qualquer assunto que você quiser, uma orientação sábia, está aqui. A Bíblia, irmão, tem orientação até em relação à amizade. Né? Você sabia? A Bíblia diz assim, sobre a amizade. A Bíblia diz assim, se tu andares com sábio, sábio serás. Se tu andares com tolo, como tolo serás tido. Ou seja, a tua escolha de amizade vai definir como será a tua desenvoltura, onde você estiver inserido. Aí a Bíblia diz, porém, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não enfade de ti. Ou seja, seja amigo, mas não viva muito perto. Seja amigo, mas não esteja muito colado. Porque, já dizia minha velha mãe, tudo demais é veneno. Só estou dando exemplo. A Bíblia dá conselho sobre empréstimo. Não empreste dinheiro, a Bíblia diz. É melhor você dar do que emprestar. Porque se emprestar vai dar problema. A Bíblia fala sobre tudo que você imaginar. Casamento, relacionamento com filho, relacionamento social, como lidar com pessoas difíceis. A Bíblia é o verdadeiro manual do fabricante. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que o Salmo 1 diz assim, olha, não siga o conselho dos ímpios. Não vá atrás de orientação de quem não tem a Bíblia como seu estilo de vida. Às vezes, irmão, a gente vai desabafar os problemas da gente com pessoas que não têm o Espírito de Deus. Estou passando um negócio na igreja. Para quem que você está contando? Para uma pessoa que nem crente é. Meu irmão, aí você quebra a carruagem de fogo. Chega lá para a pessoa que não é crente, para a irmã, para o irmão, para o pai, para a mãe, para o filho. Aí desabafa as lutas que está passando na igreja. Estou passando um problema, uma perseguição de um irmão. E assim, e quem não é crente diz assim, é mesmo? Pois sai de lá. Mas não sabe burunfa de nada. Rapaz, larga esse negócio de ser crente. Isso não dá certo não. Então, irmão, a Bíblia, ela é luz para o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para frente aqui então. Pronto, vamos voltar agora para a história do homem da casa construída no alicerce e para o rapaz que constrói aqui na areia. Lembrando que essa areia aqui, ela é o quê? O que é que poderia ser as heresias da vida? Sabia? Essa areia é a palavra, lembra que esse ingrediente contém aqui. É a palavra ministrada por quem não tem autoridade, condição, conhecimento de pregar, de fazer um verdadeiro alicerce. Que não ora. Exatamente. Porque, irmão Denis, se o senhor que é construtor, o senhor pega um crente, um pedreiro, irmão Denis. Pedreiro não, o senhor pega um camarada aí, o Anderson, que não entende nada de construção. Aí o senhor bota o irmão Anderson para preparar um alicerce. Irmão Anderson, eu vou construir aqui uma casa de 2 andares ou 3 andares e eu preciso que o senhor faça o alicerce aí. Que eu vou ter que sair, eu vou fazer uma coisa. Faz o alicerce, quando eu voltar,
eu quero já começar a planejar subir a casa. Me diga aí como é que esse alicerce vai sair. Fala aí, vai dar certo? Olha, pastor, primeiramente, aí ele não tem como é que diz, Com conhecimento. conhecimento já de obra, né, pastor? Não sabe No o que começo tá de obra fazendo. já tem que ter isso aí já primeiro. Exatamente. Para poder iniciar alguma coisa. Então, quando se coloca para fazer o alicerce, quem não tem conhecimento de causa, o que é que vai acontecer? Você vai chegar lá e só vai ter areia dentro do buraco. Você vai dizer, mas cadê o cimento? Cadê as pedras? Tem que ter pedra, meu filho. E outra, não é saber que tem que ter pedra, não é saber que tem que ter areia, é saber a quantidade. Que tem que ter a quantidade certa, a dosagem correta. Então, a areia, irmão, é muita gente que não sabe do que está falando, que não tem um conhecimento aprofundado no alicerce e quer pregar o alicerce. Pode falar. Pastor, esse texto aí, ilustrado aí, não joga lá para a estátua do Nabucodonosor também, que era feita de... Sim, pode ser também, de uma forma profética. De uma forma profética pode ser. Acho que os irmãos estão reclamando que o volume ficou baixo. Eu acho que, né, não mexi aí, tem que ter cuidado com os fios aí. Os irmãos estão acompanhando aqui. Então os irmãos estão entendendo? Quando Jesus disse, olha, o homem que constrói a sua casa, o homem que ouve a minha palavra e pratica, é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Essa rocha é a palavra de Deus. Agora, a casa que é feita sobre areia, é a casa que é fundada em ensinamentos que não são aprofundados. Porque tem muita gente dando uma de pregador e de pastor, meu irmão, que nunca foram numa escola dominical na vida. Tem muita gente assumindo os púlpitos das igrejas brasileiras, pessoas que sequer sentaram um dia para ir no ensinamento, ouvir o seu pastor ensinar, ainda que seja um feijão com arroz, mas é o feijão com arroz que dá a base da nossa alimentação, sempre. Então aí fica, irmãos, abalados com profecias que escutam na internet, né? Pastor, pois não, eu ouvi uma profecia que vai tremer tudo, que eu vi covas abertas. Ah, irmão, abre cova todo dia no Brasil. É normal. É, que as crianças vão se vacinar e eu vi covas abertas. E eu vi, irmão, aí fica um monte de irmão apavorado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que você precisa saber do que acontecerá como profecia, já está na Bíblia Sagrada. Fora disso, é digno de desconfiança. Não dê 100% de credibilidade a coisas que não estão aqui. O homem pode falhar na sua profecia, como tem falhado muito. Muita profecia falhando. Lembra daquela profecia de 2020? Que na data tal de março, trancasse as portas da casa, porque você ia ouvir vozes, e aquelas vozes eram demônios, e se você saísse, você estava morto. Aí deu a data, deu o horário que disseram, e eu fiquei lá, cadê as vozes? Fui lá na calçada, assoviei, tem alguém aí para chamar meu nome? Que eu quero expulsar essa capetaiada aí da rua daqui de casa. Mas um monte de crente abalado. Crente me ligando, pastor. Será que é verdade? Eu digo, irmão, é verdade. A única coisa que eu sei que é verdade é que você não está indo na escola dominical ver a palavra de Deus. Então, a casa fundada sobre areia é isso. São ensinamentos sem sequer um mínimo de conhecimento do que está se falando. Em Cajati teve também uma situação assim, teve uma igreja aqui, que eles levaram comida para dentro da igreja, levaram um monte de comida para dentro da igreja, porque ia acabar o mundo. Em 2015, aqui, uma igrejinha aqui, uma igrejona aqui. E em 99 para 2000 também teve aquela profecia da L.G. Wright, né, do livro, que dizia que de 99 para 2000 ia acabar o mundo, e o povo também se mataram, se suicidaram muitos, né? Complicado. Mas vamos estar lendo, voltando para o texto de Mateus capítulo 7, já estamos chegando ali ao encerramento.
da nossa aula de hoje. Mateus capítulo 7. Vamos voltar mais uma vez para esse texto e aprender com Jesus. Nós estamos estudando hoje sobre a Bíblia como o alicerce, o guia da nossa vida, tá? Quem é alicerçado na palavra, diz o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, não é levado por ventos de doutrinas, de ensinamentos falsos, de ensinamentos falsificados, porque a Bíblia diz, irmãos, que existem os falsificadores da palavra, viu? Existem os falsificadores da palavra. Agora vamos lá, capítulo 7, versículo 24, de novo, vamos ler de novo. E todo aquele que escuta estas minhas palavras, tá? É importante, estas minhas palavras. Que palavras que ele acabou de ensinar? O Sermão da Montanha. Então depois você lê o Sermão da Montanha, que ali é a base do Evangelho. Está todo no Sermão da Montanha, a base do Evangelho. Aqueles que escutam estas minhas palavras e as praticam, não adianta só escutar, tem que praticar. Assemelhá-lo-ei a um homem, como é que está aí na sua Bíblia? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Circula aí essa palavra prudente. Deixa ela bem circuladinha aí. Ao homem prudente, que edificou sobre a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ou seja, você ser fiel a Deus não vai te livrar de passar pelas tribulações da vida, mas você não vai cair. E não vai cair porque a casa está edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato. O que é insensato? Que não é sábio. Então circula essa palavra também aí. Insensato, que não é sábio. Pronto. 2 adjetivos que Jesus dá. Adjetivo para o homem número 1, que é o que edificou a sua casa sobre a rocha, chama ele de prudente. E consequentemente, que é basicamente a mesma coisa, sábio. O que edifica a sua casa sobre a areia, ele logo é imprudente, certo? Prudente. E ele é insensato. Ou seja, ele não é sábio. Pronto. O que Jesus está dizendo é, quando nós edificamos a nossa vida sobre a palavra de Deus, primeiro, isso é uma atitude prudente. A palavra de Deus, alicerçando a nossa vida, não só nos torna mais prudentes, mas quando eu tenho a ideia de colocar a minha vida pautada na palavra de Deus, eu estou sendo inteligentíssimo. Eu estou sendo prudente. Nós temos um coach que ele teve uma ideia, e quando ele teve a ideia foi muito boa, magnífica. Depois se perdeu, mas quando teve a ideia foi magnífica, de dar ensinamentos para empresários baseados em princípios da palavra de Deus. Até aí, tudo bem, 1000 maravilhas. Ele dizia assim, olha, você quer ser inteligente? Você quer ter durabilidade em tudo que você faz? Leia este livro. Porque tem segredos riquíssimos para toda a nossa vida, inclusive para a vida financeira. Por exemplo, conselho, princípios para a vida financeira. Não tome emprestado. Princípio. Quer ser inteligente? Para de fazer empréstimo. Por quê? Porque empréstimo é fazer dívida para cobrir outra dívida. Isso não é inteligente. Embora às vezes você faça o que é necessário. Eu já fiz isso. Quando terminei de pagar o empréstimo, eu olhei para minha esposa e disse assim, Malaine, ficamos com 2 dívidas. Porque o empréstimo não pagou a dívida original. Eu continuei com a mesma dívida. Não resolveu o meu problema. Então foi insensatez da minha parte pegar um dinheiro emprestado para pagar outra dívida e não conseguir pagar aquela dívida totalmente e ainda fiquei devendo aquele outro lugar. Então não deu certo. Então é conselho.
Conselho. Outro conselho é a prudência, o homem calcular antes de construir. Princípio, o que é o princípio? Nunca saia fazendo as coisas sem planejamento. Então é inteligente o cara que faz isso. E ele fez isso e as pessoas amaram e se deram muito bem na vida. Depois ele se perdeu porque tentou trazer o coach para os púlpitos, o que não é o aconselhável. Mas o que é que eu quero dizer? Que quando você diz assim, peraí, eu vou guiar a minha vida pela palavra de Deus, Jesus diz que esse homem é prudente. Por que prudente, pastor Felipe? Porque ele está sendo inteligente. Porque, irmão, a Bíblia não tem conselhos errados ou errôneos. A Bíblia não tem conselhos que vão te desvirtuar do caminho, desviar você do caminho, não. Todo conselho que a Bíblia tem gera vida com abundância. Porque são coisas do alto. Os irmãos estão entendendo? Então, o homem, isso aqui é o terceiro tópico da nossa lição. Se você for olhar um pouquinho a sua revista aí, você vai ver, terceiro tópico, o conceito de prudência. O que é prudência? Vamos lá. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo bíblico, o termo hebraico arum, é usado no sentido positivo de identificar uma pessoa que tem senso, sensata, que raciocina. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego foneses e suas declinações denotam sabedoria colocada em prática. Ou seja, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Ações que vão te prejudicar. O prudente, irmão, ele pensa antes de agir. Amém? Ele visualiza, ele planeja, ele desenha na sua mente e ele consegue ter uma ideia de qual será o resultado das suas atitudes. Então, olha a sacada de Jesus, irmãos. Jesus está dizendo, olha, o cara, a mulher ou o homem que pauta as suas decisões na Bíblia é inteligentíssimo. Vai evitar problemas. Irmão, a gente erra porque a gente quer. Você sabia disso, Marquinho? Você erra porque quer. Porque aqui tem conselho para a tua vida. Vou só dar um exemplo. Eu fico magoado com o irmão porque a minha carne está falando mais alta. Mas eu sei, baseado nisto aqui, que guardar rancor e mágoa de outra pessoa não me levará a lugar nenhum. Entendeu? Decisões pautadas na Bíblia Sagrada. Prudência. Jesus diz, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que alicerça bem a sua casa, ele é um homem prudente. Você quer ser prudente? Você é prudente? Então baseie a sua família na palavra de Deus. É prudente? Baseie os seus negócios na palavra de Deus. É prudente? Baseie o seu relacionamento na palavra de Deus. É prudente? Estabilize a sua vida em cima dos princípios da palavra de Deus. Acabou. Quando nós colocamos as nossas vidas, irmãos, estabilizadas em princípios, porque a Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia não é um livro de sim ou não. A Bíblia é um livro de princípios. São princípios. Por exemplo, a Bíblia diz, retira o teu pé da casa do teu próximo. Não é um mandamento, não é uma ordenança, é um princípio. Diz assim, ei, tudo demais é veneno. Tudo demais é prejudicial. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, porque te destruirias a ti mesmo. Não é um mandamento, é um princípio. A Bíblia é um livro de princípio. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Não é um mandamento, é um princípio. O que é que ele está dizendo? Valorize amizades verdadeiras em tempos difíceis, porque quando a tempestade chegar na tua vida, você vai ter um irmão que vai te ajudar. É princípio. Então, quando a nossa vida ela é estabilizada sobre os princípios da palavra de Deus, não tem como dar errado. Amém?
Se está dando errado, é porque você está deixando esse livro aberto na página do Salmo 91, na sua estante, e está empoeirado na página 91. Se está dando errado, é porque em algum momento da tua vida você abandonou o livro que produz palavra de vida eterna. Está orando, mas não está vigiando. Amém? Vamos para a conclusão. Depois os irmãos leem a questão da sabedoria, da sensatez, que é um adjetivo de um homem, de uma mulher de Deus que pauta a sua Bíblia, a sua vida na palavra de Deus. A conclusão diz assim, os benefícios da prudência, lá no final. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Capítulo 1 de Provérbios, vamos ler o último texto dessa manhã. Capítulo 1, versículo de número 1. Provérbio de número 1. Abra aí na sua Bíblia para a gente encerrar. Não sei se tem outra turma para vir ou se só tem a dos jovens. Tem crianças, então já pode mandar as crianças se aproximarem. Provérbios de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Olha o que é que a palavra de Deus está dizendo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, entenda-se aqui como aquilo que a palavra produz, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber instrução do entendimento, da justiça, do juízo, da equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens para conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendimento adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, ou suas interpretações. Então a prudência produz sabedoria, amém? A prudência é irmã da sabedoria. O que é a prudência, pastor? A premeditação dos atos, das atitudes. É pensar antes de falar. É pensar antes de fazer. É pensar, planejar antes de executar. Toda execução sem um planejamento fale, vai à falência. Então fica aqui essa palavra de sabedoria para nós. Que Deus abençoe. Domingo que vem